Eu tô fazendo esse vídeo aqui no Dia Nacional do Combate ao Fumo, que é o dia 29 de agosto. E por que uma página que fala de propósito de vida vai falar de cigarro? Exatamente porque o tabagismo abrevia a jornada da vida, que é a sua oportunidade de cumprimento do seu propósito, além de diminuir a qualidade da sua vida. Esse vídeo aqui, então, ele não é para convencer você a parar de fumar. Essa é uma decisão que é só sua. Esse vídeo é para quem já está convencido de que precisa parar de fumar e que precisa de ajuda para isso. Então, se você já entendeu que você tem um propósito para sua vida, então você também entendeu que você vai ter que parar de fumar. Se você não quiser comprometer toda a sua vida. Porque o cigarro, ele é um muro entre você e a sua missão de vida. Ele ameaça até a sua estadia aqui na vida. E por motivos pessoais, que eu já vou te contar, eu estou me dispondo a oferecer essa ajuda aqui totalmente gratuita. Não vai ter nenhum tipo de venda de absolutamente nada nesse vídeo. Você pode me chamar de Habib, eu sou médico formado pela USP e terapeuta alquimista pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. Eu uso a medicina e a alquimia para ajudar pessoas como você a descobrir o seu propósito de vida. E o que eu vou ensinar aqui é o mesmo tratamento realizado nos consultórios pelo Brasil inteiro, até no SUS. Inclusive, esse tratamento ele costuma ser cobrado, ele não é acessível para a maior parte das pessoas, ele é um passo a passo estratégico, muito bem consolidado e que vai te ajudar com certeza. Eu estou fazendo isso de graça e com toda a qualidade que eu posso oferecer, porque eu mesmo tenho uma história complicada com o cigarro. E a melhor forma que eu achei de lidar com essa história que eu tenho é evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. Quando eu tinha 18 anos, eu perdi o meu pai. Foi uma morte precoce aos 49 anos, claramente antes da hora. A única morte que acontece antes da hora é aquela que de alguma forma a gente provoca. O meu pai, ele era o meu porto seguro, ele era o meu grande amigo, meu norte. Eu via a vida dele indo embora, eu via ele respirar de uma forma tão rápida e tão curta que não cabia um gole de água entre uma respiração e a outra, apesar da sede que ele estava. E sabe o que é o pior? Mais tarde, incrivelmente, eu mesmo comecei a fumar. Esses hábitos, eles vão sendo enfiados na nossa mente mesmo. E quando a gente se toca, a gente já está lá reproduzindo isso. Mas a verdade é que não tem mais cabimento fumar nos tempos atuais. Não dá para admitir que isso ainda exista aqui no mundo. Por isso que a partir de agora você vai receber essa ajuda, ela vai ser gratuita e você pode fazer tudo assistindo aí de onde você estiver. Não precisa se preocupar se você já está com vontade de parar de fumar. Se você está dividido entre parar de fumar ou não, não importa. Você nunca vai estar preparado. Você nunca vai ter uma vontade agradável de parar de fumar. Esperar a tal da hora certa, bobagem. No final desse vídeo, você vai ter recebido tudo o que você precisa para parar de vez de fumar. Se você já tentou parar de fumar outras vezes e não conseguiu, não tem problema. O cara que inventou a lâmpada elétrica, que é o Thomas Edison, ele tentou mais de 1000 vezes até a lâmpada dar certo. E ele não desistiu. Então tá aí a coisa. O principal segredo é isso, não desista. A gente vê pessoas que conseguem parar de fumar depois de muitos anos, às vezes décadas, fumando na hora que descobre o câncer, por exemplo. Por que tinha capacidade de parar na hora que descobriu a catástrofe do câncer e não tem agora, quando as coisas ainda não deram tão errado, não é verdade? Então a capacidade já está aí dentro de você. Você precisa acessar essa capacidade. Você vai conseguir então parar de fumar. Isso vai ser mais simples do que você imagina. Eu só vou pedir então para você pegar um papel, uma caneta, para você anotar algumas coisinhas que eu vou pedir para você anotar ao longo do vídeo, tá bom? Eu vou te dar 5 motivos agora para você parar de fumar, mas antes, escuta uma coisa.
Se você fuma faz tempo, você já esqueceu de alguns detalhes. Você já não percebe mais o quanto que o seu mundo diminuiu. São nuances, são detalhes bem pequenos, mas que fazem muita diferença. O simples fato de você não incomodar uma criança, o simples prazer de ir para um lugar sem se preocupar se vai ter um lugar para comprar cigarro ou não, o simples fato de você olhar para uma paisagem, respirar fundo, sem tossir, sabe? Você nem imagina o quanto que o seu mundo aumenta e o quanto que a sua vida volta quando você para de fumar, tá? É fantástico, não tem preço. Eu fiz isso e agora eu posso te levar para esse lugar. Então, além de ganhar a sua vida de volta, presta atenção em mais 5 motivos para você parar de fumar. O primeiro motivo é que quando você fuma, você fica desesperado para sair dos lugares para poder fumar. Então, cinema, por exemplo, longas jornadas de trabalho, uma viagem mais demorada, tudo isso é um grande problema. E o fumante, ele é inconveniente, porque ele cheira mal, até quando ele respira. Isso pode ser desagradável para a relação entre as pessoas. O segundo motivo é que o hábito de fumar causa a destruição do pulmão. É o que a gente chama de enfisema pulmonar, que é irreversível. A pessoa passa a respirar com uma dificuldade, com uma falta de ar constante. E para você só ter uma ideia, imagina que você mergulhou numa piscina e você está com a respiração presa, querendo subir e não consegue subir nunca para respirar de verdade, de um jeito que satisfaz mesmo. O meu pai, ele morreu numa situação dessa. Eu lembro que no último dia que a gente conseguiu conversar, ele falava que ele só queria respirar, e não conseguia. É muito pesado isso. O terceiro motivo é que o tabagismo ele pode provocar câncer, não só no pulmão, tem outras várias partes do corpo, na boca, na língua, e o câncer é uma doença agressiva, ela vai matando lentamente. A pessoa tem consciência desse processo de morte, que causa bastante sofrimento. O tratamento ele é limitado, muitas vezes não tem cura. O quarto motivo é que o cigarro causa as doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC. E essas condições, quando elas não matam, elas deixam a pessoa com bastante sequela. Às vezes ela deixa acamada, inclusive. Então, dependente dos familiares, até para mexer na cama, sabe? Ir no banheiro. Imagina você, consciente, acamado, dependendo das pessoas para fazer as coisas mais simples da vida, causando transtorno para todo mundo e para você. O quinto motivo são os prejuízos financeiros. Então, quem fumou um maço de cigarro por dia, no final do ano gastou, em média, R$ 2.500. Em 5 anos, R$ 12.500. Dinheiro suficiente para você realizar vários sonhos, mas que você gastou com cigarro. E ainda vai gastar mais para cuidar da saúde depois. E na fissura, olha só, é capaz de você priorizar comprar cigarro do que alguma coisa que o seu filho está pedindo, por exemplo, ou que ele esteja precisando. Então, pensa nisso aí, se isso já aconteceu com você, isso dói. Então, sabendo dos principais motivos para você parar de fumar, você vai começar agora uma tarefa bem simples, mas é a mais importante de todas. Então você vai pegar o papel, a caneta aí agora, e agora você vai escolher uma data para parar de fumar. Só isso, nada mais. Escolhe uma data especial e anota. Escreve essa data aqui nos comentários para eu poder participar com você aqui desse processo, tá bom? Pensa com carinho, porque essa é a data do seu renascimento. Quando você não tem data, é só um sonho, é só uma promessa, só um desgaste mental. Quando você tem data, aquilo virou uma meta. Só quando você escolher essa data que você vai conseguir continuar o processo que eu estou te ensinando aqui. Então deixa eu te contar rapidinho como é que foi quando eu escolhi a data para eu parar de fumar. Eu não aguentava mais fumar, eu achava horrível, eu me achava horrível por não conseguir parar. Aí teve um dia que eu escolhi uma data, eu fui para a praia nessa data, e eu cheguei lá com um monte de cerveja, vários maços de cigarro. E aí no segundo dia da praia, eu cheguei lá na casa e joguei água em cima dos maços de cigarro, joguei tudo fora. Eu fui tomar um banho, escovei o dente,
várias vezes, né? Eu voltei a correr, né, na orla da praia, comecei a respirar, né, aquela coisa de saúde. E um dia depois que eu tinha parado, veio uma fissura daquela de dar ódio, sabe? De dar raiva mesmo, assim. De você ter falta de ar, de você pensar assim, ah, vou desistir disso daqui, né? Vou deixar pra próxima. Aí no meio daquela fissura, veio um pensamento pronto, assim, na minha cabeça. Assim, ó, aguenta só por hoje. Só por hoje não fuma. Amanhã você vai acordar mais forte. Eu fico até emocionado quando eu lembro desse dia, porque eu resolvi dar uma chance para essa voz aí. Aí eu comi o pão que o diabo amassou, mas eu segurei a vontade até o dia seguinte, eu não fumei. E não é que eu acordei numa outra disposição mesmo, a fissura ela já tinha passado, claro que a vontade fica, vontade grande, aliás, mas a fissura, aquela loucura, ela tinha passado. E eu nunca mais fumei. Mas agora é a sua vez, tá bom? Vamos começar com o nosso passo a passo aqui. Agora eu vou te dar 3 opções de formas para você parar de fumar. E você vai escolher aquela que mais te agrada, vai ter que escolher uma delas. A opção 1 é exatamente essa que eu escolhi para mim, que é parar abruptamente, de uma hora para outra. Tá? Você define a data e pronto, parou de uma vez. A opção 2, você vai diminuindo um pouquinho por dia durante uma semana, até chegar naquele dia que você não vai fumar mais, que é aquela data que você escolheu agora no começo. Tá? Mas não é para diminuir de qualquer jeito. Tem um método para isso. Então, por exemplo, você vai pegar a quantidade de cigarros que você fuma, por exemplo, 18 cigarros por dia. Você vai dividir por 6 dias da semana, vai dar 3, né? E aí você vai parar a cada dia menos 3 cigarros. Diminuir 3 cigarros por dia até chegar no 7º dia, que é o dia que você não vai fumar nenhum, que é exatamente aquela data que você escolheu lá no começo. Tá bom? Se você precisar de ajuda para fazer essa continha, deixa aqui nos comentários a quantidade de cigarros que você fuma por dia, que a gente faz essa conta junto. A terceira opção é o adiamento. Então, nessa opção, não precisa ficar contando quantos cigarros você fuma por dia. Tá? Tudo o que você precisa fazer é adiar em 2 horas o primeiro cigarro do dia, ao longo de uma semana. Aí você vai adiando, até que no último dia dessa semana você não vai fumar mais nenhum cigarro. E esse dia é aquele dia que você escolheu no comecinho, tá bom? Então, por exemplo, ó, se você fuma todos os dias o primeiro cigarro às 9 da manhã, por exemplo. Do primeiro dia nessa semana, você vai fumar às 11 da manhã. Tá? Aí no dia seguinte, às 13, à 1 da tarde. Né? Aí no outro dia, às 15, e assim por diante. Até que no 7º dia, que é aquele grande dia da data que você escolheu, você não vai fumar mais nenhum. Tá? Se acontecer alguma recaída no meio desse caminho, não é para você se preocupar, tá? Porque só recai quem está tentando. Eu vou falar sobre a recaída um pouquinho mais adiante e você vai ver que isso faz parte, tá certo? Então, você já tinha que escolher agora ó, uma data. Agora você tem então que escolher uma dessas 3 opções para parar de fumar. E repara que com essas escolhas você já está, né, dando forma ao método, ao processo, né, coisa que talvez você nunca tinha feito antes. Então, escreve aqui nos comentários a data e a forma que você escolheu, tá? Vamos conversando. Muitas pessoas vão se beneficiar de ler as nossas conversas aqui nos comentários, tá bom? Então escreve aqui, né? Aí você ajuda outras pessoas que também estão passando por essa mesma luta que você. Bom, seguindo aqui, agora eu vou te entregar 2 ferramentas muito importantes para você usar na prática nessa primeira semana sem fumar, tá? Então agora vem a parte mais importante dessa história, porque isso aqui não é mágica, né? Nós não estamos num mundo encantado em que as coisas vão acontecer sem esforço, tá? Não vai ter um botão que você aperta e parou, né? Então presta atenção nessas 2 ferramentas aqui que eu vou te entregar agora. A primeira ferramenta é a consciência de que a fissura existe. E o que é a fissura? É aquela vontade exagerada, explosiva mesmo de fumar. Você vai ficar com falta de ar, vai ficar com ódio, raiva, você vai passar assim pela sua cabeça aquela convicção, sabe? Que você não consegue
não consegue lutar contra a fissura. Então, essa primeira ferramenta é você saber que a fissura existe e ela vai vir. A gente não pode estar inocente na hora que ela chegar, tá? Mas o que você precisa saber sobre a fissura, né, é que ela é super forte, mas ela tem um ponto fraco. E o ponto fraco da fissura é que ela passa entre 5 e 10 minutos. Então é fundamental você saber que a fissura existe, que ela vai vir, mas que ela passa em até 10 minutos. E depois disso? Depois disso fica uma vontade de fumar, vontade grande de fumar. Mas a fissura desesperadora, ela passa em 10 minutos. Então o seu compromisso agora, quando a fissura chegar, você vai olhar para o relógio, né? E ao longo desses 10 minutos aí, você tem algumas coisas importantes para fazer, tá? Que vão te ajudar demais. Você pode comer cenoura crua ou rabanete cortado em palitinhos, pedaços de frutas picadas, mastigar cravo ou cristais de gengibre, tomar sorvete de limão ou de uva, tomar chá, tomar suco, até água gelada, né? Tomar água de coco bem gelada ou cubinhos de gelo mesmo, feitos com água ou água de coco. Tudo isso vai aliviar a sua fissura e ela vai voltar. Tá? E quando ela voltar, você vai olhar no relógio de novo e você vai começar a fazer de novo esse mesmo processo. E de fissura em fissura, é assim que você vai travar essa luta. Você vai descobrindo que você consegue ficar longos períodos sem fumar, contornando as fissuras. Então, nesse momento, a sua missão é superar uma fissura de cada vez. Cada fissura que você vencer, registra, tá? Marca isso dentro de você. Perceba que você venceu essa fissura. Dá um grito, se você precisar. Né? E vai ficando cada vez mais fraca essa fissura, e você vai ficando cada vez mais forte. Tá? E a segunda ferramenta que eu vou te entregar aqui agora é a identificação dos gatilhos. Os gatilhos são aquelas circunstâncias que te levam a fumar. Você vai ter que descobrir quais são os gatilhos para você especificamente, mas tem 4 exemplos que eu vou te dar aqui que são bem gerais para todo mundo. É gatilho para todo mundo. Então tem o gatilho do café. O café e o cigarro fazem uma dupla para muita gente. Então, se você é desses, tem que diminuir o número de xícaras que você toma de café por dia. Né? O gatilho 2, o encontro com os colegas com quem você fumava nos descansos do trabalho. Então é importante que você evite o contato com esses amigos. Você não pode esquecer que parar de fumar é uma missão sua. Né? O João não travou essa missão também. Nenhum amigo vai se comprometer, né, de verdade com esse seu processo que está salvando tua vida, tá? De parar de fumar. Ninguém muda um hábito importante em grupo. Então, tem que ser uma decisão pessoal. E muitas pessoas vão te chamar de antissocial, né? Não vai faltar amigo para te atrapalhar. Né? Isso acontece porque quando aquele amigo com quem você fumava junto, ele te vê parando de fumar, isso aí pesa uma responsabilidade dele fazer a mesma coisa. Tá? Então, acontece que diferente dele, agora você está comprometido com esse projeto. Então, você vai ter que preencher esse tempo dos descansos do trabalho com uma outra atividade. Né? Que tal começar, então, por exemplo, uma leitura? Né? Leva uma leitura para o trabalho. O gatilho número 3 é a bebida alcoólica. O álcool, ele afrouxa as suas decisões, né? Porque ele inibe a sua autocrítica. Então, além disso, o álcool, ele aumenta a sua vontade de fumar. Tá? Então, você vai precisar evitar o álcool durante esse processo. O 4º gatilho são situações de estresse. Por exemplo, se o seu trabalho é muito estressante, né, seria interessante que você solicitasse, por exemplo, as suas férias, para você fazer esse processo de parar de fumar. Tá? Identificar outras situações de estresse evitáveis na sua vida também é um caminho importante. Com certeza você vai começar a achar que você está ficando uma pessoa chata, tá? Que a vida está perdendo a graça, né? Que você está cheio de restrições. Isso pode até ser verdade por um período, mas é como se fosse um remédio amargo, um remédio ruim que você precisa tomar. E em breve já vai estar tudo bem, você vai afrouxar de novo essas restrições. Tá? Eu garanto que em uma semana as coisas melhoram muito. Se tiver alguma recaída nesse processo, fica tranquilo, elas fazem parte e eu já vou falar delas aqui. Tá bom? Nesse momento, a sua tarefa é refletir
e identificar os gatilhos para você. Então escreve tudo num caderno, tá? E compartilha aqui nos comentários também, porque o gatilho de um pode ser o gatilho do outro. Isso vai gerando uma noção de identificação. Então, para organizar o que foi visto até aqui, ó, você precisa escolher uma data, você precisa escolher uma daquelas 3 formas de parar de fumar, tem que identificar os gatilhos e ter consciência da fissura, tá? E agora eu vou te falar de 5 atitudes poderosas para você continuar capaz de ficar sem fumar, tá? Você vai assistir e vai colocar em prática, tá? Cada uma delas. É simples, não precisa gastar dinheiro e dá para você começar hoje, agora, tá? A primeira atitude poderosa é você jogar fora todos os seus cinzeiros, né? Tudo que está lá no trabalho, em casa, jogar fora mesmo, não é fazer doação não, tá? Não é lavar e colocar no armário, tem que ciclar a energia, tem que modificar o ambiente da sua casa. Os cinzeiros, eles precisam ser jogados fora. Aproveita e muda os ambientes da sua casa, tá? Muda os móveis de lugar. A sua casa, ela precisa ficar com uma cara diferente, é uma cara de renascimento. Nessa casa agora ninguém fuma. A segunda atitude poderosa é você lavar todas as suas roupas, lavar as cortinas, trocar as roupas de cama, lavar as toalhas, a almofada, mandar lavar seu carro, tirar aquele cheiro de cigarro das coisas. Essa atitude também vai lavar a sua alma, né? É uma regra que não dá para descumprir. A terceira atitude poderosa é você terminar de comer e direto escovar o dente. É tirar aquele cheiro de comida da boca, é colocar um gosto gostoso na boca, porque isso vai te ajudar bastante a segurar melhor a fissura, porque ela costuma aparecer logo depois que você come, né? Então, é terminar de comer e imediatamente escovar os dentes, tá bom? A quarta atitude poderosa é você tirar o cigarro de dentro de casa. Você não pode ter um macinho reserva, né? Nem no carro, nem na gaveta, lá em casa, não pode. Tem que jogar fora mesmo. Isso vai te ajudar a vencer as fissuras. Então você tem que dificultar o acesso a tudo que te mata, né? E faz mal. E o cigarro é o foco aqui agora. E a quinta e última atitude poderosa é você frequentar lugares em que você não possa fumar, né? Evitar os lugares em que as pessoas estejam fumando. Faz parte, né, de dificultar o acesso ao cigarro. Por exemplo, você vai em cinema, teatro, palestras, isso é ótimo, né? Ótimas opções, porque você não vai conseguir fumar lá. Porque você vai ter que entreter, vai conseguir prestar atenção numa outra coisa, vai se distrair, não pode fumar. Não acha que você está forte o suficiente, não brinca com a tentação, continua firme. Isso pode ser chato no começo, mas vai valer muito a pena, tá? Nós estamos num momento de fazer as coisas, né? Então não adianta você ter ouvido tudo isso e não colocar em prática aí na sua casa, tá? No dia a dia seu. Então levanta aí, começa a transformar o seu ambiente já a partir de hoje. Agora sim chegou o momento de eu te dar uma informação muito importante. É te ensinar a lidar com as recaídas. Te ensinar a se proteger delas também. E uma coisa que você precisa saber sobre as recaídas é que elas podem fazer parte do processo. E você não precisa ser infalível, né? Da mesma forma que uma criança cai várias vezes quando ela está começando a andar, né? Do mesmo jeito que você vai errar os passos de dança nos primeiros dias de uma aula de dança que você vai querer começar a fazer, você pode ter recaídas, né? Então eu vou te revelar aqui agora como que você pode se proteger de cada recaída e quando que ela costuma acontecer. Eu estou falando isso porque é muito comum, veja bem, a pessoa se sentir frustrada quando ela tem uma recaída, né? Se sentir incapaz, se sentir fraca, achar que não valeu a pena ter escolhido a data, escolhido a forma de parar, ter mudado os móveis de lugar, feito tudo aquilo lá, né? Jogado os cinzeiros fora, enfim. Ela sente que nada disso valeu a pena. E nessa hora, a maior parte abandona o projeto de fumar, de parar de fumar, né? É claro que é melhor não recair, mas a gente sabe que os lapsos, que é quando você não aguenta e dá um trago num cigarrinho de alguém que está ali do lado, ou as recaídas mesmo, é quando você volta a fumar, mesmo que numa frequência mais baixa, isso é extremamente comum. E muitas pessoas que pararam de fumar tiveram vários lapsos,
várias recaídas. Isso só fez parte da história de sucesso delas. Então, ó, não supervalorize os lapsos, né, e as recaídas. Não inventa aí dentro de você, da sua cabeça, né, que isso é uma derrota, que você perdeu tudo, que você é fraco. Não inventa essa história. As recaídas acontecem principalmente nos 3 primeiros meses. Mas tem um outro momento de recaída importante que acontece com 6 meses depois que você parou de fumar. Jamais, em hipótese alguma, trague um cigarro. Não dê um traguinho no cigarro assim, ó, depois que você ficou um tempo sem fumar. Mesmo que tenha passado 20 anos, tá? Porque você não tem controle sobre essa situação. O seu cérebro, ele já tem uma memória prontinha de vício para ser ativada imediatamente. Então, se você fumar o primeiro cigarro, você vai deflagrar todo um processo que você lutou muito para parar, para frear, né? O que dizer, então, com 3 meses, com 6 meses, você não pode nem passar perto do cigarro. Além de toda essa ajuda que eu te dei aqui nesse tutorial oficial para parar de fumar, existem outras possibilidades também, né? Você pode procurar o seu médico na unidade básica de saúde, você pode procurar o médico ou psicólogo do serviço de saúde que você utiliza para começar uma estratégia guiada por esses profissionais. Existem prescrições de remédios, né, que você pode usar no processo de parar de fumar, que eu não posso te prescrever por aqui, mas o seu médico pode, caso você precise desse artifício, né? Os adesivos de nicotina, eles podem ser interessantes também nesse processo. Você pode frequentar terapias em grupo, você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas também, né, que compartilham dessas mesmas dificuldades aí. Terapias individuais também podem ajudar bastante você a tomar consciência, né, de determinados processos que podem te fortalecer. E tem vários estudos mostrando que em qualquer momento da vida, em qualquer situação em que o indivíduo para de fumar, ele aumenta a expectativa de vida e com saúde. A partir do momento em que você para, a sua saúde, a sua respiração, o seu convívio com as pessoas, a sua saúde financeira, elas já vão melhorar imediatamente. Tá? A vida, ela vai começar a ir te invadindo de novo, te trazendo clareza do quanto é incrível respirar o ar puro, né, e ser livre. Eu preciso reforçar uma coisa aqui, ó. Você vai parecer antissocial nesse processo, você vai se sentir sozinho, não importa. Evite as pessoas que fumam nesse período, evite as pessoas que não se comprometeram com parar de fumar. A evolução, ela é individual e solitária. A gente pode se ajudar, mas não se depender. Então não se incomoda aí se você for antissocial por um período. Só tem que permanecer na sua vida quem entendeu esse seu momento aí. E para terminar, olha só, encontra o propósito da sua vida. É gritante a diferença de força que uma pessoa com propósito tem. Se você não sabe o motivo, a primeira fissura te tira do jogo, como acontece com todo mundo, todos os dias aí com as pessoas comuns. Então, busca o seu propósito de vida, busca o motivo que te faz aguentar tudo isso, te faz querer abrir os olhos todos os dias de manhã, levantar todos os dias para encarar a sua vida. Descobrir e assumir o seu propósito de vida é a melhor das estratégias para garantir a sua saúde sob todos os pontos de vista. O vício no cigarro não resiste a um coração comprometido de verdade com o verdadeiro propósito da vida. Então, vai agora maratonar os outros vídeos sobre propósito de vida. Um grande abraço para você. Eu te vejo pela estrada, eu te vejo aqui no portal. Te desejo muito sucesso, muito sinceramente. Ana Bchufak.